Olá, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast da Paróquia Santa Edviges. O nosso convidado de hoje é o Dirceu, candidato ao diaconato permanente da Paróquia Imaculada Conceição, que nos falará Eucaristia, fonte da minha vida. Seja bem-vindo, Dirceu. Obrigado, Rê. Obrigado por essa oportunidade, por poder estar aqui testemunhando aquilo que Deus faz na minha vida. Foi assim, eu nasci numa família católica no norte do Paraná, no sítio, e a gente participava na comunidade lá. Meus pais eram bem, vamos dizer, fervorosos na comunidade, participava bastante, e eu acompanhava eles, naquelas idas e vindas pelos sítios lá. Tinha a igreja base, que chamava naquela época, lá as comunidades no sítio, e a gente ia para os sítios vizinhos fazer via sacra, novena, andando por aqueles trilhos à noite, no escuro, à luz de lampião, ou às vezes nem lampião não tinha, era o claro da lua. E aí eu fui crescendo, meu pai ajudou a fazer uma igreja na cabeceira do sítio nosso, e lá a gente participava bastante, Eu fui até Coroinha nessa comunidade. Lá nessa comunidade eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a reapresentação, porque eu já era crismado, fui crismado com 2 anos de idade. E então a gente participava bastante lá. Aí com 14 anos eu vim aqui para o Iguaçu, mudamos para cá, e eu continuei participando aqui de grupos de jovens e participando da missa. Estava sempre participando na igreja. Aí comecei a namorar a Vânia. Eu tinha 17 anos, a Vânia tinha 16. E comecei a namorar ela e falei para ela, ela era crente, o pai dela inclusive chegou a ser pastor da Assembleia de Deus. E aí eu falei para ela, se ela quisesse casar, ela ia ter que batizar na igreja católica, porque sem batizar não tinha como a gente se casar. E ela aceitou de imediato, ela fez a catequese e começou a participar junto comigo. Batizou na igreja católica, crismou, fez a primeira comunhão, e a gente se casou. Continuamos participando da missa, E aí nós já tínhamos 2 filhos, quando nós fizemos um encontro de casais, lá na paróquia São Judas Tadeu, e foi quando eu comecei com a loja de material de construção, lá no Jardim Edi. Nessa época eu tinha um fornecedor e ele era da Igreja Batista, e toda vez que ele ia lá na loja, ele fazia algum questionamento para mim sobre a Igreja Católica. Ele via lá algumas imagens das redes de santo que eu tinha na loja, ou alguma coisa assim, e ele sempre questionava alguma coisa. Foi até que um dia que ele questionou para mim, assim, ele falou para mim: Dirceu, você acredita que quando o padre consagra o pão e o vinho, aquilo se transforma realmente no corpo e sangue de Jesus? Eu falei: acredito. Mas eu falei: eu acredito assim, meio mais que para se livrar dele logo, sabe? E depois eu comecei a questionar aquilo, porque até então eu nunca tinha questionado se realmente Jesus estava presente na Eucaristia, se realmente era o corpo de Jesus que estava ali. E eu comecei a questionar aquilo na minha cabeça, pensando, poxa vida, será que é Jesus mesmo que está presente na forma do pão, E deu certo que, em seguida, nós fomos trabalhar num encontro de casal lá na FEG, pela paróquia Nossa Senhora Aparecida. E no final do encontro, o padre Nilson passeava com o Santíssimo no meio do povo,
E o Padre Nilson, o Santíssimo vinha vindo através das mãos do Padre Nilson, e eu lembrei, pensei, falei com Jesus, falei: Senhor, se é o Senhor mesmo que está presente aí nessa hóstia, dá um sinal para mim. Mas eu nunca imaginava que esse sinal ia ser assim tão instantâneo, tão de repente, e da forma que veio também esse sinal. O Santíssimo aproximou de mim, e eu toquei nele e falei, se o Senhor está presente aí, me dá um sinal. Isso eu coloquei minhas mãos postas e me afastei. Nisso eu tentei soltar as minhas mãos e minhas mãos continuavam coladas, postas e coladas. E o Padre Nilson foi passando com o Santíssimo e eu tentava desgrudar minhas mãos e não soltava, e eu comecei a chorar e fiquei assim, não sabia como é que pode Jesus estar fazendo aquilo comigo naquele momento. E o Padre Nilson foi indo com o Santíssimo foi aproximando do altar, e eu fiquei com as mãos coladas o tempo todo, e chorando, tentando desgrudar as mãos, não desgrudava. Aí o Padre Nilson chegou com o Santíssimo no altar, colocou em cima do altar, minhas mãos se soltaram. E eu fiquei ali chorando, e a Vânia veio e perguntou para mim o que tinha acontecido. Eu não consegui falar para ela na hora, e outras pessoas também queriam saber por que eu estava chorando, e aí não falei nada para ninguém naquele momento. Aí a gente veio embora, terminou o encontro, a gente veio embora, e eu contei para a Vânia. Aí aquele dia a gente fomos dormir mais de 3 horas da manhã, porque eu conversando com ela, e nós questionamos como que Jesus podia ter feito aquilo comigo. Como que ele podia ter colado as minhas mãos daquele jeito. Não tinha uma explicação, não tinha assim E eu tentava, falando, só pode ser Jesus, só pode ser. Aí a Vânia, inclusive, ela também, assim, por ela ter vindo de uma religião, uma outra doutrina religiosa, ela também não acreditava fielmente na Eucaristia. E foi aí que ela percebeu que realmente tinha acontecido comigo também. E a partir daí eu passei a acreditar que Jesus realmente está presente na Eucaristia, é Ele realmente que está ali, é o corpo de Cristo, e para mim fez muita diferença, porque eu passei a acreditar fielmente, e a Vânia também. Agora, se veja que Deus usa uns artifícios para mostrar para a gente algumas coisas. Você vê que Ele usou uma pessoa de uma outra doutrina religiosa para me mostrar que Ele estava presente realmente na Eucaristia, naquilo que eu acreditava. Uma outra pessoa que não acreditava veio me falar que se eu acreditava que Ele estava presente naquele pão, naquele vinho, eu realmente era católico. Olha para você ver como que Deus usa, os artifícios, as pessoas, para nos mostrar, os sinais, para nos mostrar aquilo que Ele realmente é. A partir daí, eu passei a acreditar realmente na Eucaristia, e eu sei que a Eucaristia é uma força necessária para mim, é uma força que eu preciso para o dia a dia, é uma força que eu preciso em todos os momentos, assim, se eu tiver algum momento difícil, eu sei que através da minha participação na missa, através da minha oração, através da minha comunhão, eu vou conseguir resolver aquele problema que eu estou, e Deus vai me dar uma solução, Deus vai me mostrar os caminhos, e com certeza a Eucaristia faz muita diferença na minha vida. E depois disso, quanta coisa que... Depois disso não, antes também já tinha acontecido, mas quanta coisa, quantos milagres Deus já fez na minha vida, e eu sei que é
É Ele que faz. Eu não sou nada, eu não... Aqui, agora, por exemplo, é Ele que pode estar falando através de mim, pode estar me usando. Porque Ele pode tudo, eu não posso nada. Sem Jesus, eu não sou nada. Eu acho que é isso, né? Fica aqui meu testemunho e meu agradecimento por poder partilhar isso com vocês. Nós que agradecemos o seu sim, né? De estar abrindo o teu coração, de estar contando para nós o seu testemunho, um pouquinho da tua vida, da tua história. E a todos que nos ouviram, nós ficamos por aqui com o nosso podcast e estaremos de volta no mês que vem. Um abraço.